Olá! O vídeo de hoje é sobre o caso Yoki, assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, que foi morto pela sua esposa Elise Kitano Matsunaga. Confere aí. No dia 19 de maio de 2012, o presidente da empresa Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, foi assassinado pela esposa Elise Araújo Kitano Matsunaga. Durante uma briga do casal, ela disparou um tiro contra o marido e percebeu a sua morte instantânea. Com a intenção de desaparecer com o corpo da vítima, ela cortou em vários pedaços e colocou em 3 malas grandes e abandonou em um local onde não houvesse suspeita da sua participação no crime. A Elise nasceu em uma cidade pequena do Paraná e aos 3 anos ela foi abandonada pelo pai e ela, a mãe e a irmã foram morar com a tia, que era a mãe dela de coração. E quando ela tinha 10 anos, a mãe dela também abandonou ela e foi morar com um namorado e mais tarde ela retornou. A Elise voltou a morar com a mãe e com o padrasto. E quando ela tinha 15 anos, ela sumiu. Depois de alguns dias, o conselho tutelar foi atrás, encontrou ela e descobriram que o padrasto estava abusando dela sexualmente. A vida de Elise começou a mudar quando ela foi morar em Curitiba para fazer o curso técnico de enfermagem pago pela tia. Em 2004, ela se mudou para São Paulo em busca de mais oportunidades e foi quando ela conheceu um site de relacionamentos que ela começou a usar para se prostituir, e foi nessa situação que ela conheceu o Marcos, que era casado, mas utilizava esse site e manteve esse relacionamento extraconjugal com a Elise durante 3 anos, até que ele se separou da esposa para casar com a Elise. Isso foi em 2009. Eles viveram tranquilamente até meados de 2010, mas aí a Elise começou a desconfiar que estava sendo traída, mas aí no final do ano ela engravidou e o casal se reaproximou. Nos anos seguintes ela voltou a desconfiar de Marcos e as brigas e discussões foram constantes no relacionamento. No dia 17 de maio de 2012, ela foi visitar a sua família lá no Paraná e nessa época ela estava desconfiando de traições. E lá durante a viagem ela contratou um detetive particular para investigar o Marcos e ela descobriu que no mesmo dia em que ela saiu para viajar, o Marcos saiu com a amante e foram num restaurante bem famoso, inclusive que ele ia também com a Elise, e depois foram para um motel. Então ela não conseguiu mais ficar lá. E sabendo disso, ela retornou antes do previsto, retornou no dia 19 de maio, que foi o dia que aconteceu o crime. Quando a Elise retornou de viagem, o Marcos buscou ela e a filha no aeroporto. E por volta de 7h30 da noite, as câmeras de segurança do elevador gravaram as últimas cenas dele com vida, que foi quando ele desceu para buscar uma pizza. Depois mostra ele voltando, assim, já mostrava que ele estava irritado, ou seja, já estava acontecendo alguma discussão dentro do apartamento. Um tempo depois, a Elise começou a tirar satisfação do Marcos sobre o que havia descoberto da traição e disse que não ia aceitar. Aí começou uma discussão muito grave, ele também se alterou, xingou ela, bateu no rosto dela. O Marcos também ameaçou tirar a guarda da filha da Elise e no meio ali da discussão ela também percebeu que o Marcos estava próximo a uma arma de fogo. Eles tinham posse de arma e tinham inclusive uma coleção dessas armas em casa. Então ela foi até o outro cômodo e pegou uma arma também, mas ela disse que era só para assustar ele. Porém, ela apontou a arma para ele, pedindo para que ele parasse com as ofensas e com a agressão, mas como ele continuou, ela acabou disparando contra ele, que morreu na hora. O tiro pegou na cabeça e como ela tinha certeza de que ele estava morto, ela resolveu se livrar do corpo. Como ela tinha curso técnico de enfermagem e conhecia bem o funcionamento do corpo, ela resolveu esperar o sangue coagular para começar a cortar as partes do corpo do marido. Ela arrastou o corpo de Marcos até o quarto de hóspedes e deixou trancado lá durante toda a madrugada. Ela conta que durante esse tempo, na madrugada, ela pensou em ligar para a polícia, pensou em ligar para a tia, para a sogra, mas resolveu não ligar para ninguém porque ela sabia que ela ia ter que pagar por esse crime e ela não queria ficar longe da filha, não queria perder a guarda da filha. Ela queria que o corpo sumisse, então ela ligou para a babá, pediu para a babá vir no domingo de manhã e enquanto a babá cuidava da filha num cômodo, lá dentro do quarto de hóspedes, ela começou a cortar o corpo do marido.
Elise pegou uma faca e ali mesmo no chão do quarto de hóspedes esquartejou o corpo em 7 partes, as 2 pernas na altura dos joelhos, o quadril, o peito, os 2 braços e a cabeça. Após isso, colocou seus restos mortais dentro de diferentes sacos de lixos, literalmente embalando os pedaços para colocar dentro das 3 malas de viagem para que pudesse sair do prédio sem ser questionada do que carregava. No dia 20 de maio de 2012, por volta das 11 horas, a Elise saiu do apartamento com 3 malas grandes de viagem com o corpo de Marcos dentro, rumo ao Paraná. Mas no meio do caminho ela decidiu que não ia sair de São Paulo e se desfez das malas numa rodovia de Cotia. Na manhã de segunda-feira, estranhando o sumiço de Marcos desde sábado, os pais dele ligaram para Elise e ela disse que ele na manhã anterior havia saído de casa de táxi, levou poucas roupas e dinheiro em torno de 15 a 20 mil reais. Ela adiantou que suspeitava o motivo do sumiço dele e convocou uma reunião na casa dos sogros para aquela noite. Chegou lá com um DVD com as imagens em que mostrava que o Marcos havia traído ela. E todo mundo ficou, assim, surpreso, né? Mas, ao mesmo tempo, aliviados, pois pensavam que ele havia sido sequestrado. Na sexta-feira, 6 dias após o desaparecimento de Marcos, o irmão mais velho, o Mauro, foi até a delegacia acompanhado de Lósio, que era um funcionário da empresa e amigo da família, e lá descobriu que as investigações não estavam avançando. Naquele mesmo dia, o delegado Mauro Dias foi chamado para avaliar um caso de um corpo esquartejado que teria sido encontrado em Cotia. Quando ele viu no computador as fotos das pernas e do quadril da vítima esquartejada, ele comentou que provavelmente quem cortou entendia de anatomia. No outro dia, o irmão e o amigo da família foram até o apartamento de Marcos e pediram para olhar as imagens do circuito interno de câmeras do prédio. A Elise foi simpática, recebeu eles bem e até conseguiu que o subsíndico autorizasse que eles olhassem as imagens das câmeras dos elevadores e da portaria do prédio. De início, eles se concentraram nas gravações entre 9 e 11 da manhã de domingo, que, segundo a Elise, foi o horário em que Marcos teria saído de casa. Pensando que ela pudesse ter se confundido com o horário, eles olharam todas as imagens para antes do horário, depois do horário, ou enfim, olharam o dia inteiro de domingo e nada de Marcos. Viram a babá chegar e também a Elise descer com as 3 malas por volta das 11 horas e retornar somente 12 horas depois sem nenhuma mala. Ela disse que foi fazer uma entrega grande de vinhos. O subsíndico, que estava ali acompanhando o visionamento das imagens, falou para ela: a senhora tem que explicar por que a gente vê as suas imagens e não encontra nada do seu marido. Então ela começou a chorar e o cunhado colocou panos quentes pensando que teria alguma explicação. A Elise, o Mauro e o Lósio subiram para jantar e quando o Lósio foi colocar restos de pizza na lixeira, ele percebeu um saco azul com fitilho vermelho que eram idênticos aos que foram encontrados embalados o corpo esquartejado. Na segunda-feira, passou uma reportagem na TV em que o repórter dizia que a cabeça havia sido encontrada e que ela teria ascendência japonesa. Ao ver a reportagem, o Lósio falou com o delegado, que era amigo dele, e ele e o Mauro foram até a delegacia para ver uma foto da cabeça. O Lósio foi o primeiro a ver a foto. A pele já estava com muitas manchas, mas ele reconheceu e não teve dúvida de que era o Marcos, pelas feições do rosto. O irmão dele, o Mauro, olhou e disse que não era ele. E aí pegou um celular, olhou uma foto do Marcos, tentaram comparar, mas ele dizia que não era ele. Então eles foram até o IML de Cotia, onde eles veriam ao vivo a cabeça para ter certeza de que era de Marcos. E de novo o irmão dele olhava e dizia que não conseguia identificar, dizia que não era o Marcos. E o Lósio, tentando dizer que era 99% de certeza que era o Marcos. Então o Mauro pediu para ver as mãos do cadáver, que as unhas dele eram iguais à do irmão. Então ele queria ver as mãos para comparar, para de repente tentar identificar. O único braço encontrado era a parte mais deteriorada do corpo, porque havia sido encontrado dentro da boca de um cachorro e o Mauro não reconheceu. Aí só ao ver os pés que ele teve certeza de que era o Marcos. Então no dia 4 de junho de 2012,
confirmaram de que o corpo esquartejado era o funcionário Marcos Kitano Matsunaga. No mesmo dia, o delegado com mandado de busca e apreensão em mãos foi até o apartamento da Elise e tentou tirar dela uma confissão. Ele mostrou as imagens da câmera, disse que sabia de tudo, mas ela negou. Então ele pediu que trouxesse as roupas que ela usava no domingo e pediu à empregada que trouxesse um saco para colocar as roupas dentro. Ela trouxe um azul com fitilho vermelho e ele colocou as roupas dentro, puxou o fitilho e mostrou para Elise e perguntou: "Isso aqui não te lembra nada?" E ela negou. Então, pelo telefone, o delegado orientou o investigador a encaminhar o pedido de prisão temporária e em seguida solicitou a presença da perícia. Então ele informou a Elise que ela estava sendo investigada e ela pediu a presença do advogado dela. Mais uma vez o delegado sugeriu a ela que confessasse, disse que ela se sentiria mais leve e a perícia ainda ia demorar, porque o luminol, que é o reagente químico para procurar manchas de sangue, só faria efeito à noite, quando ficasse escuro, então ainda ia demorar para concluir a perícia. A Elise e o advogado conversaram por cerca de 2 horas e nesse meio tempo o delegado também apreendeu mais de 30 armas e munições e acessórios dentro do apartamento do casal. Quando o Instituto de Criminalística chegou para fazer a perícia, o delegado pediu que eles começassem pela banheiro do casal. Ele lembrou do cirurgião plástico Jorge Fará, que em 2003 esquartejou uma das suas vítimas na banheira. A Elise saiu da conversa com o advogado mantendo a versão dela de que não sabia nada e eles acompanharam a perícia. Quase todo o luminol foi gasto só no andar de cima do duplex, nem vestígio, nada também na banheira e nem no quarto do casal. Quando o dia começava a clarear, Elise Matsunaga foi encaminhada à penitenciária de Itapevi. O delegado enviou um investigador à operadora de celular de Elise com o mandado de quebra de sigilo em regime de urgência. Eles estavam vendo o caso na imprensa, então todo mundo colaborou. No mesmo dia, ele já recebeu as coordenadas dos telefonemas realizados no domingo e elas batiam com os locais onde as partes do corpo foram encontradas. Essas ligações seriam da Elise para babá, que ela ligou muitas vezes perguntando pela filha. No outro dia, as partes encontradas do corpo do Marcos foram enterradas, menos o braço direito, que nunca apareceu. O enterro aconteceu num cemitério de São Paulo e apenas o pai, o irmão e pessoas bem íntimas compareceram ao enterro. Na quarta-feira, dia 6 de junho, a Elise chegou à delegacia junto com seu advogado. O delegado mostrou para ela o mapa telefônico, das chamadas e mais uma vez orientou que ela confessasse. Ela e o advogado ficaram um tempo conversando e depois o advogado chamou o delegado dizendo que ela ia confessar. No dia 6 de junho de 2012, foi feita a reprodução simulada do crime e a Elise participou, colaborou com essa reprodução. Ela fez o papel dela mesma e um policial interpretou o Marcos na noite do crime. Logo que reconstituir a cena do tiro, o policial foi substituído por um boneco. Quando o deitaram no chão, o perito quis saber se a cabeça do Marcos tinha caído sobre um tapete que ficava no fim do corredor. A Elise disse que não, mas eles concluíram que a vítima provavelmente estava mais perto dela do que do jeito que eles estavam reencenando ali. Isso para eles era importante, porque quanto menor a distância, mais perto era o tiro e menor era a possibilidade de defesa da vítima. O luminol também demonstrou os vestígios de sangue por todo o trajeto, conforme a Elise descreveu, e depois ela pediu para não ser filmada encenando o esquartejamento do marido, porque ela disse que não queria que anos mais tarde esse vídeo acabasse sendo visto pela filha. Durante todo o processo, muito se falou da precisão dos cortes. Os dos joelhos pareciam ter sido feitos por um cirurgião. O do abdômen precisava ter grande conhecimento de anatomia, porque preservou os órgãos. Mas já os ombros e o pescoço eram menos cirúrgicos e poderiam ter sido feitos por um amador ou por alguém extremamente cansado. No dia 28 de novembro de 2006, teve o início o júri da Elise. A acusação defendia que a ré deveria ser condenada por homicídio qualificado com incidência de 3 qualificadoras. Motivo torpe, porque teria cometido o homicídio por vingança e dinheiro. Meio cruel, pois alegaram que a vítima ainda estava viva quando houve o esquartejamento. E por meio que dificultasse a defesa da vítima, tendo em vista que o tiro dado foi a queima-roupa.
Além disso, também impugnava pela condenação no crime de destruição e ocultação de cadáver. Já a defesa sustentava que o homicídio se deu em defesa da ré, que diante do contexto que aconteceu se sentiu ameaçada pelo Marcos e agiu antes dele, e que a vítima só foi esquartejada após o falecimento. A sentença só saiu no dia 5 de dezembro de 2016 e Elise Kitano Matsunaga foi condenada a cumprir 19 anos, 11 meses e 1 dia de pena. A defesa manifestou interesse em recorrer, argumentando que a pena foi equivocada e elevada demais. No dia 22 de março desse ano, de 2019, o Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido e reduziu para 16 anos e 3 meses a pena de Elise. Segundo o advogado, o próximo passo da defesa é conseguir a progressão para o semiaberto. Curte e compartilha o vídeo e se inscreve porque ainda vão ter muitas histórias. Até mais!